Aitofel era um conselheiro de Davi e ele era considerado como voz de Deus na época do reinado de Davi. E tudo que Davi fosse fazer, guerrear, existia por trás de cada batalha vencida de Davi, conselhos de Aitofel. Aitofel era conhecido verdadeiramente como a voz de Deus e tudo que ele falava, esse homem falava, acontecia. Ele aconselhava Davi a convencer uma cidade, quais as estratégias Davi utilizaria, se Davi entraria por frente, por trás de uma cidade, os horários em quais seus inimigos estariam cansados ou dormindo. Toda essa estratégia Aitofel dava para Davi e Davi utilizava todas e respeitava todas. Afinal, esse homem ele era boca de Deus nessa época. Mas aconteceu um grande problema. Quando o filho de Davi, Absalão, tentou tomar o reinado de Davi, Aitofel ficou contra Davi e a favor de Absalão. Foi aí que começou a queda de Aitofel. Apesar de ter sido um homem inteligentíssimo em sabedoria e ser conhecido como voz de Deus, Aitofel caiu no próprio engano. E quando Davi fugia do seu filho Absalão, Davi no caminho ficava muito preocupado com os conselhos de Aitofel, porque Davi sabia que tudo que Aitofel falava dava certo e acontecia conforme as estratégias de Aitofel. Mas Davi foi muito inteligente, não é à toa que ele é conhecido como segundo o coração de Deus. Davi tirou um tempo e orou a Deus e pediu, e essa foi a oração de Davi, uma oração inteligentíssima que nós podemos tomar para nós essa oração e fazer parte do nosso dia a dia. Davi orou a Deus e disse: Senhor, confunda os conselhos de Aitofel. E Deus lá do céu ouviu a oração de Davi. E o que aconteceu, gente? Quando existiam esses dois conselheiros fiéis de Davi da época, que era Aitofel e outro. Esse outro ficou a favor de Davi. Só que Davi e eles combinaram que ele fingiria estar a favor de Absalão. E ele foi ao encontro de Absalão para aconselhar Absalão. E nesse momento Absalão está diante de Aitofel e esse outro conselheiro. E sabe o que acontece? Aitofel dá o seu conselho e o conselho de Aitofel é perfeito como sempre. E se Absalão tivesse escolhido esse conselho que Aitofel deu, ele teria vencido Davi. Mas esse outro conselheiro deu o seu próprio conselho também. E Absalão escolheu o conselho errado, porque Davi tinha orado para que Deus confundisse os conselhos de Aitofel. E Aitofel, sempre acostumado a ser ouvido e respeitado, não suportou ser rejeitado, não suportou ter o seu conselho não sendo ouvido. E o final de Aitofel foi terrível, porque o orgulho tomou conta dele. E ele não suportou ser ignorado, os seus conselhos, que afinal eram voz de Deus, e realmente era. Inclusive esse último conselho que ele deu a Absalão era o conselho certo. Mas Deus confundiu até mesmo Absalão para escolher o conselho errado. E o final de Aitofel foi: o orgulho pegou a ponto dele não suportar mais viver, e Aitofel se suicidou por causa dessa situação. E o que eu quero que a gente toma dessa história pra gente? A gente entende que tem certos conselhos que são verdadeiros, vindo da boca de Deus. Existe isso de fato, conselhos como se fossem a voz de Deus aqui na terra. E esses conselhos vêm de pessoas. E também existem conselhos que não vêm de Deus, que são conselhos que é para destruir a vida de alguém. Então, muito cuidado com os conselhos a quem você ouve e os conselhos que você toma para você. E um outro aprendizado dessa palavra é que Deus, Ele confunde os nossos inimigos, mas nós também precisamos orar para que Deus faça isso. Assim como Davi orou e Deus ouviu e confundiu os conselhos de Aitofel, Deus também pode confundir a mente, as palavras das pessoas que estão sendo com os nossos inimigos, entendeu? Dos nossos inimigos.
Então essa palavra nos ensina muito, nos ensina acerca do orgulho, né? Um homem tão inteligente, em extrema sabedoria, orientado por Deus, como foi Aitofel, ter um final desses terríveis. A escolha do seu final foi justamente a escolha errada, que foi de suicidar. Ele poderia ter reconhecido o seu erro, que ele estava contra um homem que era o coração de Deus, que era Davi. Mas ele se revoltou contra Davi. A Bíblia não fala o motivo que Aitofel se revoltou contra Davi, mas ele acabou cometendo esse erro. E esse erro foi gravíssimo, porque Deus estava com Davi. Apesar de Deus estava com Aitofel, Deus também estava com Davi. E Deus ouviu Davi, porque Davi foi reconhecido como o segundo coração de Deus. Então eu espero que essa história, né, você aprenda com essa história, que você também pode tomar esses aprendizados para fazer parte da sua oração. Hoje você sabe que você pode orar para que Deus confunda os seus inimigos. Você sabe também que o orgulho leva à ruína. E você sabe também que não se deve ir contra uma pessoa que é de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe uns comentários e compartilhe, porque assim você vai estar me ajudando nesse canal. Eu sou nova no canal, mas eu espero estar colaborando, né, com dicas, com palavras, com conselhos, né, que possam mudar o destino, né, de vocês e o meu também, porque tudo que a gente fala também a gente aprende. E não deixe de compartilhar, se você gostou da mensagem, com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.